Avançando em nossos estudos sobre o livro de Isaías, depois de ter falado sobre o nascimento, a identidade e a trajetória do libertador divino, o profeta agora revela uma obra fora do convencional, uma tragédia suprema. E é essa tragédia suprema que nos dá a esperança da salvação. A fim de alcançar, salvar e curar pessoas perdidas como nós, o servo de Deus suportaria voluntariamente o nosso sofrimento e o nosso castigo. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Samir Paiva e o tema de hoje é Fazendo o Impensável. O verso em destaque se encontra no capítulo 53, no verso 5, que fala assim: Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A intenção do profeta ao escrever seu livro não era apenas fazer um relatório sobre o Messias vindouro, e sim gravar essas santas profecias na mente e no coração daqueles que viriam ser o povo de Deus. E isso de um modo excelente e encantador. Não foi de qualquer jeito, não. É só você ler um pouco o livro e você percebe a riqueza literária. Porém, à medida que sua arte estava se concluindo, ia ficando mais difícil, porque ele teria que retratar um quadro onde seu herói salvador sofreria cruelmente, que é no caso de vários textos, como Isaías 50, verso 6, por exemplo. E principalmente porque esse Messias, esse protagonista, é a única pessoa no universo que não merecia esse sofrimento, porque ele nunca pecou. E ainda mais que na hora do clímax, onde tem aquela reviravolta heróica, onde o mocinho escapa do vilão e contra-ataca, o Messias que libertaria o povo sofrido da opressão morreria e aparentemente falharia. Aparentemente. Pode parecer fácil para você entender hoje, depois que o evento já ocorreu e que você viu que foi um sucesso. Mas para o pessoal daquele tempo, acostumado com grandes heróis triunfantes como Davi, Sansão, Gideão, Judas Macabeu, já perto ali do nascimento de Cristo, não foi fácil. Esse orgulho nacionalista foi um dos motivos pelo qual muitos judeus não creram no Messias no dia da sua crucifixão. Eles preferiram acreditar nas estatísticas históricas humanas em vez das profecias divinas. Isaías 52, verso 13 a 53, verso 12, é conhecido como o poema do servo sofredor, o que deu a Isaías o título de O Profeta do Evangelho, pois revela a essência da busca implacável de Deus para salvar a humanidade mergulhada e perdida no pecado. Não é um texto fácil, mas Isaías já vinha preparando o leitor para esse momento. Falou de seu nascimento, como eu já falei antes, sua identidade real, a da descendência de Davi, sua obra de restauração do povo de Deus, seu pacífico ministério de libertação da injustiça e do sofrimento, e depois ele revela que o drama do Messias incluía o contraste da tragédia antes da exaltação. No começo do poema, Isaías diz que o servo venceria, mas ele seria desfigurado pelo sofrimento, a ponto de ninguém o reconhecer. Desse jeito, como alguém creria nesse servo? Principalmente no tempo de Jesus, já que todo judeu da época esperava um herói implacável e invencível, como eu já falei antes. O Novo Testamento descreve alguns eventos que desfiguram o Messias, como as chicotadas, a coroa de espinho, a cruz. Mas, acima de tudo, o principal fato foi o de ele carregar os pecados do mundo inteiro. Em seguida, o profeta fala sobre o seu sofrimento e rejeição. Depois, ele explica que esse sofrimento era em troca da cura humanamente irremediável do povo de Deus que ele veio salvar. Em Isaías 53, de 7 a 9, o servo salvador vai ao túmulo. E por fim, em Isaías 53, do verso 10 ao 12, o servo chega à exaltada recompensa prevista no início do poema, com uma percepção adicional de que seu sacrifício
para salvar os outros era da vontade de Deus. Por mais que Isaías preparasse o povo para esse momento de sofrimento do servo Salvador, carnalmente eles não se conformavam com seu destino, porque ele era um Deus forte. Como já falei antes, os judeus esperavam um Messias militar, e um Messias sofredor não combina com o que eles tinham em mente. Então, qual o porquê de seu sofrimento? Isaías colocou o último elemento que faltava para completar a verdade impensável. O servo escolheria sofrer para alcançar o inalcançável. E o inalcançável somos nós. Acompanhe esse raciocínio aqui, baseado em Gálatas 3, verso 13, e 2 Coríntios 5, verso 21. Imagine que somos filhos de Deus, vivendo em seus santos domínios, obedecendo a sua santa e perfeita lei. O nosso destino é a eternidade, a perfeição na presença de Deus. Isso é uma bênção, ok? Então, um certo dia na eternidade, nós, com o nosso livre-arbítrio, pecamos, transgredimos a sua santa lei. Porque, segundo 1 João 3, no verso 4, pecado é a transgressão da lei. Então quebramos a aliança e nos separamos de Deus. Nosso destino agora é a morte, segundo Romanos 6, verso 23. Nós, nessa condição, perdemos o céu, perdemos a bênção suprema. Não podemos mais alcançar o céu. Está inalcançável. Se estar com Deus é uma bênção, separado dele é uma maldição, concorda? Ok. Então, o servo, que é Jesus, que é o próprio Deus, saiu da eternidade e veio à nossa condição, que agora que pecamos é uma maldição. Viveu em nossa condição, porém não pecou. Dessa forma, adquiriu o direito à bênção suprema, que é a eternidade na presença de Deus. O servo, então, com o direito à bênção, em vez de usufruir dele, ele doa esse direito a nós, que estávamos condenados. Agora nós temos o direito de voltar à eternidade na presença de Deus. Porém, o servo que deu o direito à eternidade a nós, agora vai sofrer o destino que seria nosso. A maldição que era nossa, ele tomou para si, pagando nossa dívida, sofrendo o martírio da crucifixão. Ele sofreu porque trocou sua bênção por nossa maldição. Com esse ato, o servo consegue prover a nossa salvação. Assim, ele alcançou o inalcançável. E tudo isso porque ele nos ama, tudo por amor. Ele deixou as 99 ovelhas para vir pegar a ovelha que tinha se perdido. Nós somos a ovelha perdida. Pronto. Se você entender esse raciocínio e meditar nele, você vai entender não só o porquê da lição toda, mas muitas verdades bíblicas. Porque essa é a base do Evangelho. E para encerrar o vídeo, há um texto que complementa esse raciocínio que está embasado em Gálatas 3 e 2 Coríntios 5. O texto é muito conhecido, mas vai fazer mais sentido se você entender o que eu acabei de dizer. E o texto é João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fazer o impensável. Quem daria a vida do seu próprio filho para salvar um pecador que merecia a morte? Deus fez isso por cada um de nós.